Como eu falei na hora que a gente estava falando com o padre ali, na hora da oração, gente, se Deus nos mandou tudo isso no primeiro dia, o que nós vamos ter mais durante a semana, né? Então vai ser só bênçãos e muita graça. A gente não pode perder nada, né? Porque o padre, na homilia dele, falou assim, tudo assim, resumidamente, né? Tem uma coisa assim, eu anotei aqui que ele falou assim, a comunidade que se divide, se destrói. Então nós temos que estar muito unidos, muito juntos. Nós temos que viver o que a comunidade revela, unidade, né? Outra coisa que ele falou, a comunidade, né, que a gente conhece como a igreja, mas ele substituiu. A comunidade é o corpo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Todos somos diferentes, temos dons diferentes, mas todos nós somos muito importantes, porque somos nós que formamos a comunidade, somos nós que formamos este corpo. E ele ainda falou assim, né, que nos colocando dentro disso, a dor do meu irmão, o sofrimento do meu irmão, a tristeza do meu irmão, o chorar do meu irmão, tem que ser também a minha dor, tem que ser o meu sofrer, porque eu tenho que ser com o meu irmão um. Então se dói para ele, dói para mim também, porque nós temos que viver isso, essa unidade. Outra coisa que ele nos disse, né? Não estamos aqui por nossa vontade, não fomos nós que escolhemos estar aqui. Nós nem conhecíamos a comunidade Cenáculo com Maria e José e de repente Deus nos apresentou ela por meio de um alguém, porque foi Ele, Deus, quem nos escolheu e nos colocou aqui. E ele disse também, viver em comunidade não é fácil. E nós temos a certeza disso, né? Nós vivemos aqui e vivemos toda essa dificuldade. Sabemos que não é fácil viver em comunidade. E por quê? Ele também nos disse. Porque nós somos muitos, somos diferentes e nessa diferença que cada um tem, dificulta a vivência. Por isso que ele nos diz sermos um com o outro, sofrer com o outro, amar com o outro. E assim tudo se torna mais fácil. A pergunta que foi feita para nós, né, o tema central dessa semana, e os subtemas nós vamos desenvolvendo a cada dia, é o que Deus espera de nós para 2022. E nós colocamos hoje aqui 3 tópicos muito importantes que Deus espera de nós: obediência, renúncia e santidade. Nós já vimos isso muito, mas vamos ver hoje de novo mais um pouquinho, porque hoje é o recomeço. Nós estamos recomeçando com a graça de Deus, uma semana de muita oração, de muita missa, de celebrar Cristo, né? Vivo, real e ressuscitado na hóstia consagrada. Então nós vamos, a partir de hoje, dos temas que forem colocados aqui, nós vamos delinear o nosso ano. Porque aquilo que nós trouxemos hoje, que vocês, cada casal vai trazer no decorrer da semana, isso é que vai conduzir os nossos trabalhos para o ano inteiro, para que possamos crescer. E hoje eu quero que nós cresçamos juntos, na obediência, na renúncia e na santidade. A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, nós devemos obedecer. Tudo aquilo que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que eu quero, que eu desejo. E como consagrados em uma comunidade, acreditamos que o nosso Pai fundador, Ildefonso, né? Ele é o representante de Deus para nós e devemos a Ele a obediência. A rebelião, a desobediência
é a origem dos problemas da humanidade. E ontem, na hora que o Afonso falou algumas coisinhas lá na hora que a gente estava aqui reunido, a Alessandra estava sentada perto de mim, ela ainda falou assim, começou a citar Adão e Eva. E a gente, nesse pedacinho aqui, a gente pode dizer a rebelião, a desobediência é a origem de todos os problemas da humanidade. Se Adão e Eva não tivessem pecado, gente, seria um paraíso. A Alessandra está falando. Se eles não tivessem pecado, nós vivíamos no paraíso. Mas eles pecaram. E em decorrência desse pecado, foi fazendo todo um plano de salvação. E todos aqueles que vinham para executar esse plano de salvação, não tinha êxito. É como aquela passagem aqui fala, que ele foi mandando um, mandando outro, e mataram e não ouviram, até que ele resolveu mandar o seu filho, e Jesus veio. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e a gente vive tudo isso que a gente vive hoje. Mas Jesus veio, e veio para nos dar a salvação, a esperança de uma vida eterna. Mas para isso, nós precisamos ouvir o que Ele nos ensinou, colocar em prática na nossa vida, viver todos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, para que um dia a gente alcance esse reino que Ele preparou para nós. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Aquele que obedece ao seu fundador, verá, contemplará as bênçãos de Deus sobre a sua comunidade e haverá prosperar. Então, está em nossas mãos o crescer, o prosperar da nossa comunidade, quando nós começarmos a obedecer. Porque se nós acreditamos em Deus, confiamos que Deus está para nos levar à salvação, e que Ele nos reuniu aqui, Ele nos escolheu, nos colocou aqui, nos deu um Pai fundador, se nós acreditarmos que o Espírito Santo age nele, e que tudo aquilo que Ele põe para nós é a vontade de Deus na nossa vida, a nossa comunidade vai crescer, vai desenvolver, vai andar. Veremos agora alguns trechos bíblicos. Eu não vou nem pedir a vocês que peguem a Bíblia, porque nós não vamos parar em nenhum trecho, mas nós vamos assim caminhar pela Bíblia, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Várias passagens que nos mostram sobre a obediência e as graças de se obedecer. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então, Jesus nos fala da disposição de obedecer e de temer a Deus. Ontem, Afonso falou do temor de Deus. Se nós tememos a Deus, não ter medo, mas temer. Se nós tememos a Deus, nós obedecemos. E nessa obediência vai passando de Deus para o nosso fundador, porque ele foi escolhido por Deus para formar essa comunidade e para fazer essa comunidade acontecer. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. E como o padre disse, não fomos nós que escolhemos vir para cá, mas Deus nos escolheu e nos colocou aqui. E Ele espera de nós uma atitude. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida é um testemunho para aqueles que estão lá fora. E aí nós vamos levar estes também para o céu. Se o nosso testemunho de vida não condiz com aquilo que Deus
nós podemos com Ele, com as nossas atitudes, levar os nossos irmãos lá fora ao pecado e a se afastar de Deus. E Ele nos diz, né, que ai daqueles, né, que, por menor que seja, tirar os seus filhos do caminho de Deus. Então, o nosso testemunho de vida lá e fora é muito importante, porque muitos e muitos nos conhecem como membros consagrados de uma comunidade. Em Romanos capítulo 13, versículos de 1 ao 2, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Deus nos pede que nós obedeçamos às autoridades que Ele constituiu. E o nosso fundador é a autoridade constituída nesta comunidade. Foi Deus quem o constituiu, Deus quem o escolheu. Nós devemos a Ele essa obediência. E aqueles que não procedem assim, diz, né, traz condenação sobre si mesmo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Hoje a nossa vida não pode ser a mesma de anos atrás. Naquele tempo nós estávamos no mundo, nós nos baseávamos muito naquilo que a gente via, naquilo que a gente vivia lá fora. Hoje a nossa vida tem que ser diferente, porque naquele tempo nós vivíamos na ignorância e hoje nós vivemos sobre a palavra de Deus. Nós escolhemos isto, nós aceitamos o convite de Deus. Então nós não podemos hoje moldar a nossa vida naquilo que existe lá fora. A nossa vida hoje tem que ser moldada sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre as regras da comunidade. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados não, difíceis talvez, mas se nós caminharmos sempre nessa busca, se a gente estiver sempre se alimentando, vivendo realmente aquilo que Ele nos convida, nós vamos ver aos poucos que aquilo que Ele nos pede não é tão pesado, não é tão difícil, vai se tornando leve. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A nossa vida hoje tem que ser obediência à verdade que é a palavra de Deus. Como membros de uma comunidade, nós temos que viver o amor fraternal e com sinceridade, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, isso de coração aberto. O nosso amor tem que estar aqui, tem que ser verdadeiro. Em Efésios capítulo 6, versículo 5, diz: servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Nós temos que, como consagrados, obedecer ao nosso fundador, como se obedecendo a Cristo. Em Tito capítulo 3, versículo 1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então, mais um versículo falando sobre a autoridade constituída por Deus. E nós estamos vendo aqui que a gente não parou só no Antigo ou só no Novo. A gente viaja pelo Antigo e Novo Testamento porque a vontade de Deus se faz tanto no Antigo quanto no Novo. Porque o Novo veio para confirmar o Antigo.
Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta estarmos aqui sempre, ouvir, e não mudar de atitudes, não mudar de vida, não começar a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Porque agindo assim nós seremos apenas ouvintes e não cumpridores da palavra. Então nós temos que deixar de simplesmente estar na Assembleia ouvindo e começar verdadeiramente a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, que nós citamos Adão e Eva, né? Eva, depois Adão, muitos foram feitos pecadores. O pecado já vem por nós pela desobediência de um homem. Assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós não podemos viver no pecado porque Adão pecou, porque Eva pecou. Nós temos que viver o amor e a justiça porque Cristo veio. E Ele veio justamente para nos libertar, para nos salvar, para nos levar à vida eterna, para nos levar ao céu. E em Tiago ele nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A partir do momento que nós nos colocamos sob a proteção do Senhor, observando os seus ensinamentos, trazendo esses ensinamentos para a nossa vida, vivendo aquilo que Ele propõe para nós, o inimigo foge. Porque onde Deus está, o inimigo não permanece. Mas se nós permanecermos na dúvida, no medo, na falta de amor, na competição, na divisão, o inimigo vai estar ali do lado. Mas a partir do momento que vivemos verdadeiramente a unidade, o perdão, o amor, a obediência, a renúncia e uma vida de santidade, ele vai fugir. Porque ele não aguenta, ele não resiste àqueles que estão na presença do Senhor. Então nós vimos estas passagens bíblicas falando sobre obediência. Vimos a importância de ser obediente aos ensinamentos, à vontade do Senhor, e trazendo aqui para a nossa realidade de comunidade, ser obediente ao nosso fundador, porque ele foi a pessoa constituída, a autoridade constituída por Deus, para nos guiar, para nos conduzir rumo ao céu. O nosso segundo tópico, renúncia, né? Renunciar. O que é renunciar? Pode ser levado assim por vários aspectos, né? Mas renunciar é obedecer e seguir com a cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E se a gente observar isso aqui, nós vemos que o próprio Cristo, ele se esvaziou dele mesmo, ele renunciou àquilo que ele era naquele momento. Ele era Deus, Rei, Senhor, Salvador. Por um determinado tempo ele renunciou a isso e veio estar no nosso meio, porque ele queria trazer para nós a salvação. Ele era a única esperança, porque todos vieram antes dele e nenhum conseguiu. Então ele veio renunciando a todo aquele poder, estar no nosso meio, viver como um homem, sofrer como um homem, mas com toda a força do céu, com toda a força de Deus, porque ele era Deus. O convite do Mestre Jesus é para segui-lo, mas todo seguimento exige condições, e para seguir a Jesus não é diferente. Qualquer coisa que você vai seguir, você tem que deixar coisas, exigem determinadas direções que você tem que ir para você seguir determinada coisa. E para seguir Jesus não é diferente. Nós temos também algumas condições sim para seguir esse Jesus. Muitos querem segui-lo,
e não dão conta. Outros começam a segui-lo, porém o abandonam, porque os caminhos do mundo parecem mais fáceis e atrativos. Quantos e quantos começam a seguir esse Jesus, mas não conseguem, param pelo meio do caminho, desistem, abandonam, porque os caminhos dele não são tão fáceis assim. Porque nós temos que deixar coisas, renunciar coisas e nos colocar para ser moldado por ele. Para seguir a Cristo, primeiro, é preciso renunciar a si mesmo. A palavra renúncia significa abandono, esvaziamento. Nós somos muito cheios de nós, cheios da nossa própria vontade, cheios do nosso querer. E como nós nos enchemos muito, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente acha que é certo, nos tornamos incapazes de nos esvaziar e deixar Jesus ser, deixar Jesus agir. Renunciar é, acima de tudo, esvaziar a alma, a vontade, os pensamentos, os sentimentos, para que assim possamos nos encher dos ensinamentos de Deus. E para que eles estejam em nós, temos que trabalhar a renúncia todos os dias em nossas vidas. Então a nossa vida, o nosso dia a dia tem que ser uma constante renúncia. Porque, como foi falado, os atrativos do mundo são grandes. E se nós começarmos a olhar para isso, nós vamos desviar. Então nós temos que renunciar todos os dias para que a gente consiga viver a vontade de Deus em nossa vida. Nós temos que renunciar às pequenas coisas, renunciar a essa vontade que temos de aparecer, a essas discussões que travamos em casa, com a família, nas redes sociais, renunciar a essas vaidades que nos cercam a cada dia, renunciar à nossa petulância, o nosso orgulho, a nossa soberba, renunciar ao ressentimento, o rancor, a mágoa, renunciar à maldade que está na alma. É necessário renunciar para poder avançar e crescer na intimidade com Deus, na espiritualidade e na relação que nós temos com Ele. Para seguir a Jesus, temos que estar dispostos a renunciar, a abraçar a nossa cruz e não reclamar das circunstâncias da vida, não reclamar da dor, da enfermidade, das situações que enfrentamos, o casamento que não está bem ou está, mas não do jeito que a gente queria. Às vezes até pessoas que vivem um matrimônio maravilhoso, mas elas sempre acham algo para dizer, não tá bom, porque não tá do jeito que eu quero. Nós temos que renunciar àquela situação que nós vivemos hoje e que não é tão ruim assim, entregando a Deus e abraçando a nossa cruz. Aquilo que você reclama, rejeita, que não toma para si, que você não abraçou, que você não amou. Cruz é para ser amada. Cristo abraçou a cruz e a carregou com todo o seu coração. E a cruz que Cristo carregou foi uma cruz pesada demais, mas Ele carregou com amor, com o coração. E é isso que Ele nos pede, para renunciar o nosso eu, renunciar o nosso querer, renunciar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e carregá-la com amor. Seja qual a dificuldade que você esteja vivendo. Nós somos convidados a vivermos a espiritualidade do crucificado. É mais do que carregar uma cruz no peito, é abraçar a cruz da vida. Então não adianta, muitas comunidades às vezes têm símbolos, nós também ganhamos um. Mas não adianta a gente colocar aquele símbolo, carregar aquela cruz, aquela medalha no peito, não. Ela tem que vir para a nossa vida. Nós temos que carregar aquela cruz com a nossa vida.
da existência com todas as suas circunstâncias, transformando todas essas dificuldades. A gente tem que transformar em luz de Deus. A vida não está boa, está difícil, tem doença, tem sofrimento, tem dor, tem dificuldade financeira, tem filhos nos vícios, seja o que for. Nós temos que transformar tudo isso na luz do Evangelho. Sejamos discípulos do Mestre, renunciando a cada dia o nosso ego e abraçando as cruzes que estão ao longo da vida. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus nos diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo para ser discípulo de Cristo. Porque Cristo tem que ser o primeiro, tem que ser o cume, Ele tem que estar acima de tudo. E quando Ele fala renunciar a esse tudo, aí a gente, vamos pensar aqui um pouquinho, qual é esse tudo que eu tenho que renunciar? Muitas vezes a gente fala, mas eu já renunciei, mas será que renunciou mesmo? Deus tem que ser o centro, tem que ser o cume, Ele tem que estar lá em cima. Mas quantas vezes deixamos Jesus por causa de um churrasco? Deixamos Jesus por causa de uma festa de aniversário. Deixamos Jesus por causa de determinados problemas na família que você tem que resolver ali na hora. Deixamos Jesus para estar com a mãe, para estar com o pai, para estar com o esposo, para estar com a esposa, para estar com os filhos. Renunciar a tudo para seguir a Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 52, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É renunciar ao nosso medo, renunciar ao nosso querer, renunciar àquilo que nos impede de chegar até o outro. Essa passagem diz que se nós estivermos na Santa Missa, na hora da oferta, na hora do ofertório, você não pode chegar até lá e ofertar aquilo que você, porque você vai estar ofertando uma parte, mas deixando de ofertar a outra. Primeiro você tem que procurar o teu irmão, primeiro você tem que se reconciliar com ele, porque o que você tem que ofertar para Deus de maior é a sua vida. E a sua vida tem que estar em comunhão com Deus. Então ali não existe a falta de perdão, a falta de amor, a falta de caridade. Como podemos subir ao altar e receber Cristo se nós estamos de mal brigados com o nosso irmão? Então renunciemos a esse medo que existe em nós e nos coloquemos diante do Senhor de coração. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, diz assim: tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de buscar a Cristo e de perder tudo aquilo que no mundo nos afasta dele. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Guardar para a nossa vida tudo aquilo que nos faz estar cada dia mais próximo de Cristo. E deitar fora, jogar fora, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em Josué, capítulo 24, versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, e servi ao Senhor. Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas. E quando Ele diz acima de tudo, é acima de tudo. Não existe nada nem ninguém que seja maior que Cristo e que tenha que ocupar um lugar lá em cima. Primeiro Cristo, depois a mãe, depois o pai, depois o marido, depois o esposo, depois os filhos. Primeiro Cristo. E pondo-se Jesus a caminho, aquela passagem que está em Marcos, que todos nós já conhecemos, né? Capítulo 10, versículo 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando em seus olhos, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, muito triste, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Tem aquela, quando a gente viu lá anterior, né? Quando fala assim, muitos de nós queremos seguir a Cristo, mas não aguentamos, né, a viver aquilo que Ele nos propõe, e no meio do caminho, muitos de nós o abandonamos, ou então vivemos de uma forma que não é aquela que Ele quer que a gente viva. Porque para viver o estar com Cristo, seguir Cristo, a gente tem que abandonar muitas coisas e renunciar a muitas coisas. E nós podemos entender que a atitude desse jovem, né, ele queria e já fazia muitas coisas, como ele foi citando, já fazia tantas coisas, mas o principal é aquilo que Jesus pediu, ele não conseguiu fazer. Então nós podemos entender que a atitude desse jovem se dá mediante o orgulho gerado pelos bens materiais, pelo apego demasiado a estes e aos benefícios gerados. O jovem rico, ele queria a salvação, mas ele não queria sujeitar-se à vontade de Deus. E quantas vezes isso acontece com muitos que começam a seguir a Cristo? Achamos interessante, ouvimos alguma pregação que nos tocou, começamos a viver, começamos a buscar, mas chega num determinado momento a gente não quer largar determinada coisa e a gente não consegue. Alguns desistem, outros continuam caminhando, cambaleando lá e acolá. E o jovem rico, ele não conseguiu, porque ele tinha muito apego àquilo que ele tinha, ele não conseguiu renunciar àquilo. Ele cumpria todos os mandamentos, mas ele rejeitou o mais importante deles, que foi Cristo que pediu, que consistia em amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aqui fecha assim dizendo que as igrejas estão repletas de pessoas buscando a salvação, mas que em seu coração rejeitam o senhorio de Deus e em suas vidas negam a necessidade de renunciar. Muitas vezes já estamos tão autossuficientes que achamos que aquilo que estamos fazendo é o bastante e não precisamos de mais nada, de renunciar a nada, de deixar a nada. Por renúncia, meus irmãos, nós compreendemos. Vamos, gente, acorda! Tem alguns dormindo, vamos acordar. Por renúncia, nós compreendemos o entregar-se totalmente a Deus, colocando em primeiro lugar em sua vida, tendo-o não apenas como Salvador, mas também como Senhor. É dispor-se a escutar e a obedecer a voz de Deus. É deixar para segundo plano todas as nossas vontades, todo o nosso querer, tudo aquilo que a gente acha que é importante para nós. Obedecer e renunciar são as primícias da vida cristã. Nada em nós é suficientemente bom quando a gente compara o que Deus fez e faz por nós a cada momento. Por mais que a gente ache que tudo que a gente faz é bom, mas se a gente comparar com aquilo que Deus faz, não tem nada bom. Porque bom mesmo é aquilo que Deus faz para nós. Então, a gente viu sobre obediência, sobre renúncia. E nesse vídeo vai falar aqui um pouquinho sobre santidade.
noite a todos. Só mais uma horinha que acaba. Então, dentro dos tópicos bíblicos que nós vimos aqui, falar um pouco de santidade. Ser santo significa ser separado do restante, né? Quando a gente busca a santidade, nós temos que realmente ser diferente. Então, Deus é perfeitamente santo e chama e espera que seus filhos vivam com santidade e deixando corromper pelos valores deste mundo. Mas assim como é santo aquele que nos chama, seja santo vocês também em tudo o que fazem. Está em 1 Pedro, versículo de 1 a 15. E também em Levítico, aqui 19, versículo 2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E mais abaixo um pouco, em 2 Coríntios 7, fala: amados, vistos que temos estas promessas, purificando-nos também de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E mais abaixo, em Levítico 11, 44, pois eu sou santo, o Deus de vocês. Consagram-nos e sejam santos, porque eu sou santo. E em Hebreus 12, 14, esforçam-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E mais abaixo um pouquinho, 1 Tessalonicenses, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E Romanos 12, versículo de 1 a 2 fala: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aqui onde ele falou assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos ver o Senhor, estar na presença do Senhor, chegar ao céu, nós temos que ser santos. E nessas várias passagens o Senhor nos pede: sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Sede santo como eu sou santo, eu, Senhor. Deus nos pede em inúmeras passagens bíblicas que vivamos a obediência, a renúncia e a santidade, sem as quais não podemos seguir Jesus. Nós não podemos seguir Jesus se não formos obedientes, se não renunciarmos ao nosso eu e se não buscarmos uma vida de santidade. Não podemos servir a dois senhores, diz Jesus. Não podemos viver no mundo e em Deus. Jesus nos diz assim, que nós vivemos no mundo, fazemos parte dele, mas nós não somos do mundo. Nós somos escolhidos, separados, para viver a vontade de Deus aqui na terra, para que através de nós possamos chegar, tocar e alcançar outros e outros, para levar esses outros também aqui a Deus, né? Ao lugar que Ele preparou, não só para nós, mas para os seus irmãos, aos quais nós temos que chegar e tocar com a nossa vida de santidade. Tem uma coisa que o nosso fundador sempre nos pede:
obediência, renunciar ao nosso querer, para viver o querer de Deus e vivermos a santidade em todo e qualquer lugar, para que as pessoas que nos vejam como consagrados, escolhidos, separados, nos identifique pelas nossas atitudes, onde cada um de nós estivermos, seja onde for. Às vezes até quando estamos de férias, longe daqui, mas alguém já nos viu, alguém já nos conhece, alguém sabe que somos consagrados a uma comunidade. Então, onde nós estivermos, nós temos que viver e ter atitudes de consagrados. Nós temos que ser identificados por ser uma pessoa diferente no meio do mundo, porque Jesus disse: estais no mundo, mas não sois do mundo. Então, em cima disso, nós temos que ser Cristo na vida do nosso irmão, ser Cristo na vida do outro. Essa é a vontade de Deus para nós. Se vivermos a obediência, a renúncia e a santidade, nós alcançaremos as graças de Deus para nós, para a nossa família e para a nossa comunidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Jesus nos diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Cristo habita em nós. E se Ele habita em nós, nós temos que ser Cristo na vida do outro. Nós não podemos ser Cristo se não for fazendo a vontade dEle. Então, se Cristo habita em mim, habita em você, nós temos que honrar esse Cristo que existe em nós, vivendo conforme os seus ensinamentos. Em Levítico 20, versículo 26, diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Olha que coisa mais linda. Ele nos separou dentre o povo, dentre todos, para que sejamos dele. Somos de Cristo. Vivamos com Cristo. Em Isaías 35, versículo 8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Então existe um caminho que é o caminho da santidade. E é esse caminho que nós, comunidade Cenáculo com Maria e José, temos que traçar. É este caminho de santidade que nós temos que buscar a cada dia. E todos os dias nós temos que pedir: Senhor, dá-me a graça. Dá-me a graça, Senhor, de ser obediente, de obedecer sempre. Dá-me a graça, Senhor, de renunciar a tudo aquilo que me impede de viver inteiramente para Ti. Dá-me a graça de renunciar a tudo aquilo que me impede de estar por inteiro dentro da minha comunidade, de servir por inteiro. Dá-me a graça, Senhor, de percorrer, de caminhar por esse caminho de santidade, porque é esse caminho que vai me levar a Ti, Senhor, e é isso que eu quero para a minha vida. Então, que todos os dias nós possamos clamar, pedir ao Senhor que nos leve, que nos conduza a esta vida de obediência, de renúncia e de santidade, porque só isso vai nos fazer chegar ao céu. Porque isso vai nos ajudar a fazer a nossa comunidade crescer, alavancar, a ser aquilo que o nosso fundador quer e aquilo que Deus espera de nós. Amém.